Programa em Cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, que bom ter você aqui de novo. Eu espero que você tenha visto e curtido as duas partes da conversa com o grande Roberto Sadowski, crítico de cinema do portal UOL, meu crítico de cinema preferido, com quem eu aprendi muito, embora ele seja pouca coisa mais velho do que eu. Hoje eu tenho mais um especial para você, um programa gravado no finalzinho de 2023 com um cara polêmico que divide opiniões. Tem muita gente que odeia, mas tem muita gente, muito mais gente, que adora. Eu estou falando de Walter Casagrande Júnior, o Casagrande, o Casão, grande jogador do futebol brasileiro dos anos 80 e 90. O Casagrande do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Torino, do Porto, entre outros clubes. Da seleção brasileira, pô. Copa do Mundo de 86 e tudo, Tele Santana. Depois virou comentarista de futebol e de muitos outros assuntos, porque ele não é do tipo que se esconde. Fala de política, fala do envolvimento que ele teve com as drogas e fala de arte. Gosta muito de música, de rock and roll e gosta muito de cinema. E é claro que é por isso que ele está aqui no Em Cartaz. Aqui se fala de cinema. Mas é claro que com o Casão a gente falou também um pouquinho de futebol e da questão das drogas. É um direito de cada um não gostar do Casagrande ou de qualquer outra pessoa. Mas é preciso admirar a coragem e a dignidade desse cara de se expor, de não esconder seus dramas e de, a partir disso, ajudar tanta gente que pode estar passando pelos mesmos problemas que ele passou. Eu acho isso admirável. Enquanto ele está apanhando e enfrentando ataques violentíssimos de quem não compreende essa doença, que é a dependência química, essas pessoas que fazem esses ataques certamente admiram artistas e outras celebridades que também vivem essa vida louca, mas que o público nem desconfia. Mas como o que interessa pra gente aqui é cinema, eu fiz o convite para ele através de um amigo em comum, o Vinícius Mesquita, lá do UOL, a quem eu agradeço demais por essa ponte, e o Casão aceitou prontamente, com muita simpatia. O resultado foi um papo de mais de meia hora que eu te convido agora para assistir. Antes, eu só peço para você se inscrever aqui no canal para ter acesso facilitado aos nossos vídeos. Aproveite e fique à vontade para ver os outros vídeos, curtir, comentar, compartilhar. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e a produzir mais conteúdo sobre cinema, que é a nossa paixão por aqui. Beleza? Então, vamos ao papo com o Casagrande. É com grande prazer que eu estou lado a lado aqui na tela com o grande Walter Casagrande Júnior. Beleza, Casão? Beleza, meu, tudo certo? Tudo certo. Prazer falar com vocês. Pô, prazer nosso poder falar com você, um cara que eu admiro tanto, assim como tanta gente admira. Já admirava como jogador, aí passei a admirar como comentarista e depois, conhecendo mais do ser humano, admirar também como ser humano. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Imagina, tô até vestido a caráter aqui com a camisa de um dos clubes que você defendeu, o Torino. É uma das 3 camisas que eu tenho de times que você usou. Uma não dá mais para usar, que é a do Porto, que é da época que eu era magro, então essa não dá mais para usar. Mas tem 2 que eu poderia usar, uma do Torino e a outra do clube, que é o meu clube do coração, mas que eu achei melhor não usar aqui para não afastar outros torcedores, que é a camisa do São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, muito bom. Infelizmente muito você bom. Vestiu por pouco tempo nessa camisa, né? Joguei por um tempo, mas foi um momento muito marcante, né? Na minha carreira. Talvez, eu até acho o momento mais importante na minha carreira foi aquele momento do São Paulo. Porque eu vinha de 2 títulos com o Corinthians, né? 82 e 83, contra o São Paulo. Eu era muito jovem, então ainda tinha aquela imagem de que eu sem o Sócrates ao lado não iria render tanto como eu rendia do lado dele, porque eu era muito jovem. O Magrão acabou indo para a Fiorentina, tentaram dar um golpe no Corinthians lá na democracia corintiana, e eu acabei indo para o São Paulo. E no São Paulo eu joguei em outra posição, né? Eu joguei de 8, eu fui o Sócrates do Careca, né? Era eu e Careca, eu era o 8, o Careca o 9, e ali, nesse momento do São Paulo, foi que eu fui para a seleção, sabe? Todo mundo começou a confiar, todo mundo acreditou. Então, o momento que eu tive no São Paulo foi marcante para mim. Foi bem importante mesmo.
Tinha até o papo que eu ouvi várias vezes de que não, o Casão na infância ele era São Paulino, mas parece que não é verdade, né? Não, sou corintiano desde garoto. Minha família é corintiana. O primeiro jogo que eu fui assistir foi Corinthians e Ponte Preta, no Parque São Jorge, o primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70. Meu pai me levou para ver o Rivelino e o Ado, né? Eles tinham sido tricampeões. Sim. Ah, que legal, muito bacana. Infelizmente não é verdade que você era São Paulino desde criança, mas defendeu a camisa bem a camisa. Não. Foram quantos gols no São Paulo? Foi bastante gol até, né? Foram bastante gols com a camisa do São Paulo pelo pouco tempo, né? Não entendi. A quantidade de gols com a camisa do São Paulo. Ah, sim. Eu joguei 4 meses no São Paulo. Eu fiz 11 ou 12 gols em 24, 25 jogos, 23 jogos. Menos de 30 jogos. Foi muito bem. Eu e o Careca, eu e o Pita, principalmente com o Pita, eu me entrosei muito, porque a gente jogava no meio campo, eu e ele, um do lado do outro. E nós fizemos uma jogada lindíssima numa vitória do São Paulo contra o Corinthians. Gol do Careca, foi 1-0. Eu e o Pita viemos tabelando desde o meio campo. Então eu me entrosei muito ali com o time do São Paulo. E outra coisa que foi diferente para mim, que foi muito legal, foi que lá no Corinthians eu era muito mais jovem que os outros jogadores. O time do Corinthians já tinha de 28, 29 anos para cima, né? O time do Corinthians. Uhum. E eu tinha 18. Então a distância era muito grande. É claro que tinha mais uns 4, 5 jovens ali que era do banco do Corinthians, mas o time titular, eles eram muito mais velhos do que eu. E quando eu fui para o São Paulo, não. Só tinha o Oscar e o Dario, que eram jogadores mais velhos. O resto era todo mundo ali, 22, 21, 23, 24, todo mundo dessa maneira. Eu, Careca, Sidney, Pita, Márcio Araújo, Paulo Roberto, Nelsinho, Barbiroto, Abelha, o Geraldo, ponta direita, era todo mundo ali menos de 25. Então foi muito legal. Foi a primeira vez que eu joguei num time que praticamente tinha muita gente da minha idade. Porque eu joguei na Caldense também antes, né? Eu fui emprestado com ele na Caldense e eu tinha 17 anos. E era a mesma coisa. Os caras tinham 27, 28, tinha cara de 30, 32, eu tinha 17. E no São Paulo eu joguei com o pessoal da minha idade, assim, foi bem bacana. Ah, que legal. Você falou do Pita. O Pita é o meu ídolo de infância. Era o cara que eu admirava, assim, como jogador, quando eu era criança. Pita era um craque, cara. É, demais, né? Ele deu azar de pegar o Zico ali, né, na mesma posição, né? Tinha Zico, tinha Zenon, tinha o Tita que jogava com a 10, todo mundo tinha um 10, né? Todo mundo tinha um 10, cara. Roberto Dinamite era 10, pô. Também, é. Bom, mas muito gostoso falar de futebol, mas estamos aqui para falar de cinema. Pelo que eu ouço você comentar ali no Cartão Vermelho, né, no podcast que você faz com o Juca e com o Trajano, eu vejo assim que gostar de ver filmes, muita gente gosta, né? Todo mundo gosta de ver filmes. Agora, gostar de cinema é uma coisa diferente, né? É um outro nível de envolvimento. E eu noto isso em você. Eu notei, certo? Você é mesmo apaixonado por cinema, pela arte cinema? Sim, eu sou apaixonado por cinema. Eu sou apaixonado pelo ritual de você sair de casa e ir lá no cinema assistir um filme, entendeu? Para mim, tem uma diferença gigantesca entre eu assistir um filme aqui na minha casa, sentado no sofá, e eu ir até o cinema. Para mim, quando eu vou para o cinema, o prazer é bem maior. Eu me sinto realizado, eu me sinto entusiasmado, eu gosto de sentar na sala, e eu gosto de cinema lotado. Eu gosto de ir no cinema e quando ele lota. Assim, talvez porque pareça com um estádio de futebol, né? Que eu vejo aquela multidão. Pô, eu fui ver há pouco tempo atrás o documentário do Tom e da Elis, né? Aqui em São Paulo. E, cara, não foi a primeira vez que aconteceu isso, mas foi a última vez que eu vi. Quando acabou o filme, o público levantou e começou a aplaudir. A gente aplaudiu um filme que nós vimos no cinema que ninguém está ouvindo a gente aplaudir. Né? Então você vê que a reação emocional das pessoas no cinema, ela vem como se fosse um teatro, como se fosse um show ao vivo musical, como se fosse um espetáculo mesmo, que os atores estão ali, sabe? A reação de você ver um filme que te dá prazer é espetacular, porque você sabe que ninguém está vendo, você sabe que é uma tela, mas mesmo assim você sente a necessidade de aplaudir o que você viu. Se você vê um filme em casa todos os dias, você vai ter sempre a mesma experiência.
No cinema, cada sessão é diferente da outra, né? Sim. Tem um público que vai estar mais envolvido, outro público vai estar vai estar mais frio, né? Então, eu gosto assim, eu escolho os filmes, né? Eu espero a quinta-feira, que a quinta-feira entram filmes novos nas salas de cinema, e eu vou e escolho o filme para eu assistir. Assim, os últimos filmes que eu assisti, por sorte, assim, foram maravilhosos, né? Não teve erro também, na realidade. Eu fui assistir Oppenheimer, que é espetacular. Sim. 3 horas e pouco de filme, passa batido. Assassinato na Lua das Flores, que também é do Scorsese, o último filme dele, 3 horas e 40, maravilhoso, uma fotografia espetacular. Para mim, esses dois vão disputar ali, lado a lado, o Oscar de vários itens, várias premiações ali. Melhor ator coadjuvante, melhor filme, melhor fotografia, melhor som. São os 2 filmes favoritos para mim no Oscar. Fui ver o Tom e a Elise, cara, eu tenho o disco aqui, esse disco, o disco desse show, dessa gravação lá em Miami, lá em Los Angeles ou Miami, não me lembro bem, eu tenho aqui. Então eu escolho os filmes e vou assistir. E eu gosto de assistir filmes antigos no cinema. Às vezes está passando... outro dia estava passando o Iluminado, né, do Stanley Kubrick, no cinema. Eu vi esse filme no cinema quando saiu, em 81. E eu gosto de ir no cinema e ver esses filmes antigos, sabe? Dona Flor e Seus Dois Maridos, que eu também assisti no cinema. O Exorcista eu assisti no cinema quando eu era garoto. Eu adoro o cinema. Eu aprendi, porque meus pais, todo final de semana, eles me levavam no cinema. Eu ia ver filme do Mazzaropi, porque eu era muito pequeno. Minha mãe me levava para ver os desenhos da Disney, quando passavam. Eu fui ver vários. Branca de Neve, Bambi, Cinderela. Fui ver vários. Quando tinha os filmes do Mazzaropi, né, o antigo ator, produtor, diretor de cinema, comediante, tal, corintiano, sim, eu ia assistir os filmes do Mazzaropi e também eu ia assistir os clássicos que saíam, né? Os clássicos. Isso indo com meus pais, né? E depois eu comecei a ir sozinho e eu fui vendo o meu rumo, sabe? Eu fui vendo qual rumo que eu tinha de gosto, tanto musical, porque a música, para mim, é muito ligada ao cinema, sabe? Porque eu ia ver muita ópera rock. Eu fui no cinema assistir Jesus Cristo Superstar, eu fui assistir Tommy, a ópera do The Who, eu fui assistir a segunda versão de Nasce uma Estrela, né? Com o Chris Christopherson e a Barbra Streisand. Eu fui assistir The Rose, que era um filme dos anos 80 baseado na vida da Janis Joplin, com a Bette Midler, né? Então eu ia assistir esses filmes e o cinema e a música, para mim, corre paralelamente. Legal. Você já até respondeu minha próxima pergunta, que era se isso é uma coisa que vem de criança. Então já é uma coisa que vem de criança mesmo. Sim, desde criança, cara. Meu pai depois que eu comecei depois de um bom tempo que eu já com 12, 13 anos, meu pai me levou para ver filmes do Charles Bronson. Vi vários filmes do Charles Bronson no cinema, sabe? Então, cara, eu vi todo tipo de filme eu assisti. E como era assim, por exemplo, você jogou na Itália, jogou em Portugal, como era nesses lugares? Você também ia ao cinema, tinha a barreira da língua, Portugal não, né, mas na Itália, de repente, uma barreira da língua, mas você procurava ir no cinema ou ver filmes na TV? Cara, na Itália, eu via muitos filmes, né? Eu gosto de ver filme, assistia filme na TV, mas eu fui no cinema. No primeiro ano que eu estava na Itália, eu nem entendia direito, mas a gente estava concentrado para jogar no domingo, e no sábado a gente tinha uma atividade cultural, se a gente quisesse. E nós fomos ver um filmaço, inclusive, que chamava O Siciliano, que é o Lambert, como ele chama aquele ator francês? Christopher Lambert. Christopher Lambert. Christopher Lambert. Ele era o Siciliano, o filme O Siciliano. E eu fui assistir no cinema. É claro que para você ir no cinema na Itália, para a gente que era estrangeiro, era um pouco difícil, porque a fala era muito rápida. Então, enquanto você não aprende mesmo o idioma, parece que o que eles estão falando está sendo muito veloz, você não consegue acompanhar. Depois que eu aprendi, você aprende o idioma, parece que a velocidade diminui. Mas não é, que você está entendendo já o que os caras estão falando, né? Então, eu gostava de ir no cinema na Itália também.
E você falou, né, que vocês estavam concentrados. Na concentração também era um momento, de repente, de ver um filme ou na TV, ou na época do videocassete, ou você tinha outro modo de se concentrar? Lá na Itália, Não só na Itália. Eu acompanhava muito o campeonato inglês, sábado à tarde. Sábado à tarde lá, os jogos da Itália na minha época eram todos no domingo, no inverno às 14 horas, no verão às 16. Todos, a rodada inteira. Então, no sábado, tinha o campeonato inglês, o campeonato espanhol, e eu ficava assistindo esses jogos, e eu gostava muito da Itália, porque tem muito programa de variedades. A televisão italiana, ela é riquíssima de programas de variedades, de jogos, né, de entrevistas, é muito forte. Então, todo dia, de segunda a domingo, tem sempre um programa no horário nobre, em quase todos os canais, programas que competem entre eles na audiência, de variedades, de entrevistas, sabe? Programas sérios, às vezes. Então eu acompanhava todos esses... eu assisti muito a TV italiana. Eu trouxe muita coisa eu conheço muita coisa da Itália através da TV italiana, sabe? A Rai, Canale 5, Rai 1, Rai 2, Rai 3, sabe? TV Monte Carlo. Então eu assistia tudo que passava ali, eu assistia. Uhum. E nos clubes que você jogou, no Brasil, na Europa, ou até mesmo na seleção brasileira, também tinha jogadores assim com quem você trocava essa figurinha sobre cinema, que também gostavam dessa arte? Então, o Corinthians, na época da democracia, era um time muito rico culturalmente. Muito rico. As pessoas falam muito, destacam muito, eu, Sócrates, o Vladimir, né? Colocam a gente como líderes e tal, mas era porque a gente se expôs mais que os outros. Mas, na realidade, o grupo do Corinthians de 82, principalmente, ele era riquíssimo em relação à cultura brasileira. Riquíssimo, sabe? De samba, de rock, música popular, de cinema, de teatro. E eu era o cara que organizava, todo final de semana que a gente jogava em São Paulo, a gente concentrava no sábado. Então, na sexta-feira, sempre tinha show. Sexta, sábado e domingo em São Paulo. Então, nós fomos assistir Maria Bethânia, Djavan, Ney Matogrosso, Alceu Valença, Moraes Moreira, Rita Lee, sabe? Milton Nascimento, Simone, a Blitz. E eu era o cara que, da sexta-feira, eu perguntava no treino da manhã, tem um show de tal, tem um show da Maria Bethânia. Quem tá afim de ir no show da Maria Bethânia? Pô, eu vou, vai eu e minha mulher, legal. Eu via quantas pessoas iam e eu ia sempre no produtor do espetáculo. Aqui em São Paulo, era o IMB era o Manuel Poladian. E o Ibirapuera era o Marcos Lázaro, né, o Lázaro. Então eu ia, quando era show no Ibirapuera, eu ia lá no Lázaro e pegava ingresso. Quando era no IMB, eu ia no Manuel Poladian e pegava os ingressos. E nós passamos o ano todo de 82, fazendo, criando um divertimento cultural todas as sextas-feiras, toda sexta-feira. Que legal, que bacana. A gente, falando de futebol, né, o Brasil é auto-intitulado país do futebol, mas você não acha que falta um pouco de filmes mais interessantes sobre futebol? Temos alguns, claro, tem os filmes do Hugo Giorgetti, né, o Boleiros. Recentemente teve o 45 do Segundo Tempo, que você foi ver também, né, como convidado. Muito bom, né? Mas não devia ter mais, assim, todo ano ter um filme muito bom sobre futebol no Brasil? Cara, eu acho que a cultura futebolística brasileira, ela te oferece diversas situações para você fazer filmes. Né? Não só documentários, né? Mas filmes de ficção também. Né? Por exemplo, tem o documentário Corinthians em Preto e Branco, Democracia Corintiana em Preto e Branco, eu não me lembro bem o nome do documentário, cara, que é espetacular. É espetacular. Tem Boleiros, que é um filme super divertido, que conta histórias fictícias, mas reais, de personagens reais, que aconteceram mesmo. Você pega 45 do Segundo Tempo, a pessoa vai lá e fala assim, pô, você fala pra alguém, que eu falei, pô, vai ver, pô, mas eu não gosto muito de ver filme de futebol. Cara, 45 minutos do Segundo Tempo não tem nada a ver com futebol, tem que ver com problema existencial, problema psicológico, relacionamento, né? Traição,
enfim, lembranças do passado, os caras querendo corrigir coisas que eles fizeram no passado, depois de 30, 40 anos, achando que as pessoas são iguais. Porque a gente é assim. A gente, faz tempo que eu não vejo um amigo meu, cara, lá dos anos 80 e tal. Aí você fica pensando, a imagem que te vem é aquela que você lembra dele. Aquele comportamento que você lembra. Aí você encontra o cara já tá com 40 anos, 50 anos, 60, que nem eu, já tá numa linha de raciocínio diferente, tudo muda. E o 45 do segundo tempo, ele trata exatamente do emocional, do psicológico, das crises existenciais que você tem depois de um tempo. Então, o futebol, ele pode despertar diversos caminhos para você fazer um filme. Você não precisa fazer um filme sobre futebol, exclusivamente. O futebol envolve emoção, envolve relacionamento, envolve traições, envolve... Se você desmembrar 3, 4 personagens, cada um tem sua vida. Eles só têm vida... A única coisa que liga esses personagens é quando eles estão no campo de futebol. Mas fora isso, cada um tem sua vida. Então eu acho que falta mesmo filmes de futebol, mas que não só tratem do futebol. Vejam o futebol com uma visão mais ampla, sabe? Eu concordo com você. A gente falou bastante do futebol, né, que é um tema central da sua vida. Só uma coisa. Claro. O filme é Democracia em Preto e Branco. Democracia em Preto e Branco. É isso aí. Bom, falamos bastante de futebol, né, que é um tema central da sua vida. Outro tema central é a questão da dependência química, né? Um assunto que você trouxe já muitas vezes, tem livros sobre isso, né? Não é segredo para ninguém, né, da sua doença. Inclusive, eu gosto muito da sua abordagem do assunto, uma abordagem que não se rende aos clichês, né? Aquele mesmo papo de sempre, é uma coisa, né, de quem conhece o problema de dentro e que entende que as soluções não são fáceis, né? Eu queria saber, trazendo para o cinema, como é a sua relação com filmes que têm a dependência química ou como um tema central ou como um pano de fundo? É uma coisa que você gosta de ver, até para, de repente, poder indicar para alguém, ou te incomoda, faz você reviver coisas que você não gosta de reviver? Como que é a sua relação com filmes desse tipo? Então, depende muito do estado de espírito, tá? Por exemplo, eu fui assistir Elis, eu fui assistir 2 vezes. Num dia eu fui, chorei, fiquei desesperado, voltei para casa, vi o filme inteiro, voltei para casa. No outro dia eu fui já preparado para o filme e aí eu assisti o filme. Aí foi eu e a Baby, inclusive. Num dia antes eu tinha ido sozinho, no outro dia eu fui com a Baby. E aí eu vi o filme. Eu fui ver o documentário da Janis Joplin, o último documentário da Janis Joplin, e também eu fui com uma psicóloga, né? Fui com a minha psicóloga. Eu chorei grande parte do filme. Eu ficava chocado. Por que acontece isso comigo? Acontece porque eu não acredito que as pessoas morrem por causa da droga, sabe? Eu fico olhando Elis, eu fico olhando a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, a Amy, né? E tantos outros aí que tiveram problema e foram até o fundo do poço e não voltaram. E aí eu falo assim, caraca, bicho, primeiro eu me valorizo, tá? Caraca, eu consegui. Eu não faço parte dessa turma, eu faço parte da turma que tá aqui. É uma coisa legal, me valoriza, me fortalece e me deixa mais consciente. Mas, ao mesmo tempo, eu olho o talento das pessoas, falo, não é possível, cara, que não tem ninguém do lado que chegue e enquadre a pessoa. Não, você tá mal, você vai morrer, eu vou te internar, sabe? Eu fico meio que desesperado. Mas eu assisto. Eu assisti, por exemplo, Pulp Fiction. Pulp Fiction é um filme que, quando demorou muito tempo para eu assistir, e depois que eu assisti, às vezes eu tirava na cena, aquela cena que o personagem do John Travolta, né? Ele se aplica a heroína no carro, que você vê a seringa, vê o sangue entrando, aquilo ali me chocava. E eu não assistia. Depois, você vai se fortalecendo, vão passando os anos, você começa a assistir inteiro. Aí você assiste inteiro. Então, eu assisto os filmes, porque para mim é interessante ver. Porque é a minha realidade. Não adianta você se esconder daquilo. Não quero ver. Sabe? Como se não existisse para você. É ao contrário. Existe aquilo. Eu fiz parte, por muitos anos, desse grupo de pessoas dependente químico, que vivia a vida intensamente, que punha a cara em todo lugar, que tinha coragem para tudo, que arriscava a vida o tempo todo. Eu fiz parte daquele cenário por muito tempo. Só que o meu fundo do poço
foi igual deles. Só que por eu ser um ex-atleta, por eu ser atleta, um ex-jogador de futebol, os médicos me falaram isso, você só não morreu porque você é atleta. Você treinou a vida toda. Então o batimento cardíaco suporta um pouco mais alto, o seu corpo suporta tal. Então, quando eu vejo esses filmes, eu olho a minha realidade. Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. Eu fui ver o filme da Elise, eu me coloco no lugar da Elise. Eu vejo a Janis Joplin, eu me coloco no lugar da Janis Joplin. A Amy, me coloco no lugar da Amy, sabe? O Pulp Fiction, eu me coloco no lugar do personagem. Porque a gente não pode esquecer, quem é dependente químico e vive em recuperação, eu não bebo, tá? Eu não fumo, eu estou completamente distante de droga, nem penso em droga, não penso em álcool, vou em todos os lugares tranquilo, vou em show e não tenho problema nenhum. Mas isso não significa que eu saí desse cenário definitivamente. Uhum. Não. Então, quando eu assisto esses filmes, é um choque de realidade para mim. Porque mostra para mim assim, ó, tá vendo? Você já esteve nesse cenário. E se você vacilar, você volta para esse cenário. Uhum. Porque a dependência química não tem cura. Então você tem que se fortalecer. E esses filmes me fortalecem, sabe? Inclusive, eu vi uma análise muito interessante sua. Se você puder, eu gostaria que você repetisse, comparando o Rocketman, né, o filme do Elton John, com o Bohemian Rhapsody, né, o filme do Freddie Mercury. A sua visão sobre esses dois filmes, né? Não, eu vou comparar o filme do Elton John com todos os outros filmes que eu já assisti. Porque o único filme de um cara que se afundou nas drogas e que sobreviveu é o do Elton John. Porque você vê a Amy, o fim é a morte, Janis Joplin, a Elise, Jim Morrison, Jimi Hendrix. E todos os filmes que você vai assistir de um cara, um astro do rock and roll, que Whitney Houston, que não é nem rock and roll, era uma cantora pop maravilhosa, teve o mesmo fim de todo mundo. O único que se deu bem nessa situação foi o Elton John. Então é o filme que eu mais valorizo, né? Porque tem algumas partes ali no filme que você se identifica, eu no caso, me identifico diretamente. A parte principal, a mais importante desse filme, para um cara que é dependente que vai assistir, é quando no final o amigo dele, que compõe as músicas junto com ele e tal, vai visitá-lo na clínica e fala para ele, pô, Elton, nós temos que voltar, você tem que voltar a cantar, cara, eu tenho umas letras novas aqui, vamos fazer uma turnê e tal. E ele começa a se empolgar com aquela conversa e de repente ele fala assim, não, cara, eu vou ficar mais um tempo aqui, ainda não estou pronto. Cara, essa fala é uma fala dificílima para um cara que é dependente químico e está internado, sabe? Porque é muito mais fácil a mente recorrer àquilo que você tá acostumado a fazer do que relutar contra aquilo, né? Então eu me identifico muito com o Elton John, porque o final da minha história, né, que eu estou construindo, e ele também, ele não morreu nem eu, então a continuidade da nossa história é a mesma, cara. Eu me internei sozinho uma vez, porque eu queria parar só de beber, só bebia, eu queria parar de beber, me internei sozinho. Então você começa a ter consciência de quando você precisa ficar internado, quando você já está pronto para sair, onde você pode ir, qual é o seu limite. E o filme do Elton John é o máximo. Eu prefiro o filme do Elton John do que do Freddie Mercury. Cara, eu prefiro, cara. Eu já não olho pra droga com glamour. Antes de eu me tratar, vamos lá, eu fui internado em 2007 e 2008, né? Fiquei um ano. Antes disso, antes de eu falar do fundo do poço, de 2002 para trás, que eu curtia usar drogas, né, os filmes que eu gostava eram dos meus ídolos que morriam de drogas. Pô, caraca, esse cara é foda. Ó, que porra, esse é rock and roll. Porra nenhuma, cara. O rock and roll, quem é rock and roll é o Elton John, que fica vivo aqui fazendo música e cantando. Esse é do rock and roll. Não aqueles que morreram, que eu achava que eram do rock and roll. Cara, eu lamento muito a morte daqueles caras. São todos geniais. Todos eles, desde os anos 60, todos eles que morreram por causa de droga, eram geniais. Né? Mas quem foi o cara que sobreviveu foi o Elton John. Então eu valorizo o Elton John. Eu tenho como referência a história do Elton John. Eu não tenho mais referência à história do Jim Morrison, como eu tinha antes. Uhum. O Jimi Hendrix é um cara que poderia estar vivo até hoje
Ele morreu há 50 e tantos anos. Imagina o que ele teria feito nesses 50 e tantos anos. Mas, pô, Janis Joplin cantando com aquela voz. Pô, sabe? Pô, tem John Bonham, do Led Zeppelin, Keith Moon, do The Who, sabe? Bon Scott, primeiro vocalista do AC/DC. Você tem... Quantos nós perdemos aí? Brian Jones, guitarrista dos Rolling Stones, lá atrás, morreu nos anos 60. Quantos gênios da música, do rock and roll, que nós perdemos exatamente por não ter conseguido sair dessa estrada destrutiva que entra na sua mente e a sua mente te coloca assim, porra, é legal enfiar o pé na jaca, é legal ficar muito louco. Ah, porra, eu tenho uma frase da Rita Lee, de uma música dela, né, que acho que é o Rameu, que eu sempre tive como lema, que é loucura pouco é bobagem, né? Então, na época que eu era louco, que eu usava drogas, então, quando a gente ia sair, eu falava pros caras, loucura pouco é bobagem. Então, era para usar droga até o talo. Mas hoje eu pego o mesmo lema e a minha loucura é outra, né? A minha loucura pouco é bobagem. Qual é esse lema para ir? Pô, loucura pouco é bobagem, eu vou no cinema, eu vou no teatro, saio, vou jantar, sabe? Vou tomar um café com os amigos, vou bater papo. Isso é loucura para mim hoje. Porque a sobriedade, para um cara que ficou louco por muito tempo, é a maior loucura que existe. Você ser sóbrio. No meu caso, é a que eu sempre falo para todo mundo. Eu tenho 3 coisas que eu não abro mão. A minha liberdade, a minha sobriedade e a democracia. São 3 coisas que eu não abro mão, que eu não vou discutir, não tem negócio. Tem uma frase do Belchior também, como que é a minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é experiência com coisas reais. Né, sim, da música alucinação. Então, exato, cara. O lance é o seguinte, o estado de espírito faz toda a diferença. Porque depende do seu estado de espírito, você interpreta a letra de alguém de uma maneira. Né? Depende muito do seu estado de espírito. Essa frase do Belchior, você pode encarar de diversas maneiras. Loucura pouco é bobagem, você pode encarar de diversas maneiras. Depende muito do seu estado de espírito. Depende muito do seu estado de espírito. Então, hoje o meu estado de espírito é a vida. Né? O meu estado de espírito, eu valorizo a vida. Então, quando eu ouço os mesmos trechos de músicas que lá atrás, nos anos 80, 90, eu via como um toque de loucura por causa da droga, hoje eu vejo que é um toque de loucura por causa da vida. Né? Porque a droga é a morte. E a vida é outra estrada. Não tem como você ter as duas coisas. Você tem que abrir mão de uma. Ou você usa a droga até morrer, ou você para de usar a droga e vai viver. Sabe? Não dá para você ter as duas coisas. É uma questão de escolha, sabe? Boa. Casão, a gente já está dando o horário que eu combinei com a Vanessa de te liberar, mas eu tenho uma última pergunta, que é sobre o seu filme. Tem o documentário do Globoplay, né? Maravilhoso, mas já faz um tempo que rola um papo de um filme sobre a sua vida, né? Com José Loreto protagonizando. Até ouvi uma entrevista sua com o Carlos Tramontina, falando que você não quer novelinha, não, que você quer a história real mesmo. Em que pé que está essa história, se é que está em algum pé? Não, cara, tem muita coisa acontecendo, mas nada concreto ainda, muita coisa sendo estudada. Eu estou com muitos projetos, né? Eu tenho muitos outros projetos. E para eu me dedicar a um filme sobre a minha vida, porque eu tenho uma exigência, eu tenho algumas exigências para fazer. Eu tenho que participar do roteiro, eu tenho que participar das gravações, né? Eu quero ver, porque eu posso ajudar a mostrar mais real do que aconteceu, a cena mais próxima da realidade. Então, muita gente não abre mão disso. Muitos, não, eu tenho que fazer, você é só o personagem. Então, eu não abro mão, porque eu não quero fazer exatamente, eu não quero que ninguém faça do meu filme, da minha vida, um filme como uma novela. Porque não teve novela, não teve romance. O meu romance, de um determinado ponto para frente, foi com a droga. E é isso que eu quero mostrar. Porque eu quero ajudar as pessoas a entenderem a dificuldade de você parar de usar droga e o perigo que é usar droga. Né? E como um tratamento faz bem. Como um psicólogo, um psiquiatra pode te ajudar a sair dessa situação. Então é isso que eu quero mostrar. Sabe?
Não são, claro, não dá para fugir do futebol, mas não são os gols as coisas mais importantes de um filme que eu quero fazer. Entende? Entendo. Se eu fosse produtor, eu já digo aqui que eu atenderia às suas exigências, porque normalmente quando o biografado quer participar, é para limpar, né, para deixar a coisa mais bonitinha. Sim. Mas no seu caso não seria assim. Eu não tenho que limpar. Minha vida é um livro aberto. O Brasil todo sabe tudo o que aconteceu comigo, de ponta a ponta, porque já saiu 3 livros, eu já dei diversas entrevistas, já saiu documentário. Cara, todo mundo sabe totalmente a minha vida. Eu não escondo nada, por isso que eu vivo bem. Eu tenho a minha liberdade totalmente nas minhas mãos, porque eu não escondo nada de ninguém, eu não tenho nada para esconder. As pessoas sabem o que eu sou, sabem o que eu fui, sabem o que eu fiz e sabem o que eu sou. Uhum. Eu tenho até a sugestão para a última cena do filme, que é o seu depoimento ali na final da Copa da Rússia em 2018. Ali é para terminar o filme. Aquilo ali foi mágico, né? Foi, né? Foi mágico, foi bem espontâneo, bem natural, porque quando eu vi a França dando a volta olímpica, me veio na cabeça o que eu tinha falado antes de sair do Brasil, né? Que eu ia para lá sóbrio, queria ficar sóbrio lá e eu queria voltar sóbrio. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu naquela Copa. Então foi bastante emocionante mesmo. Você falando aqui já me emociona. Casão, muito obrigado pelo papo. Eu sei que a sua agenda é complicada, você tirar esse tempo aí para atender a gente. Sobrou um monte de pergunta, a gente marca a parte 2 aí mais para frente, beleza? Sim, sem problema. Legal. Valeu? Obrigado, Casão. Obrigado, hein? Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.